Bom, tá gravando aqui a minha aula. Opa, peraí que eu acho que... Não foi. Bom, Não. deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela aqui com você. Uhum. Bom, você tá vendo aqui minha tela, certo? Tudo bem. Beleza, então. Aí você vai acompanhando por aqui e a gente vai conversando, beleza? Perfeito. Tá. Eu tô seguindo um cronograma que me mandaram no cursinho. E aí hoje a gente vai começar com termodinâmica, beleza? E aí é isso. Então, hoje vai ser uma introdução à termodinâmica. Né? Introdução à termodinâmica. E o que a gente mais estuda em termodinâmica é principalmente gases, beleza? Uhum. Gases aqui é a parte mais importante. E aí, antes de eu te explicar essa matéria assim diretamente, eu acho que é legal eu te fazer tipo uma contextualização histórica de quando essa matéria foi muito desenvolvida e por que que ela foi muito desenvolvida, né? Uhum. Essa matéria começou a ser muito desenvolvida num período onde a produção ela deu um salto abissal, assim, cara. Tipo, a galera começou a produzir muito de tudo. E esse período que eu tô te falando é a primeira revolução industrial. Evolução industrial, né? Exatamente. É industrial, certo? Onde aconteceu essa revolução industrial? Ela aconteceu na Inglaterra, né? Especificamente em Manchester, né? Por que que em Uhum. Manchester? É, já te explico melhor por que que em Manchester, né? Mas o que está acontecendo aqui? Aqui a gente está trocando a força humana de trabalho, né? Então, eu estou desenhando um muquezinho. Nossa, ficou parecendo um frango aqui, né? Mas eu estou trocando aqui a força humana de trabalho por máquinas, certo? Uhum. E aí eu vou desenhar aqui uma indústria aqui, sei lá, finge que é uma indústriazinha isso aqui, beleza? Parece um hospital, né? Mas ok, né? A gente está trocando aqui por indústria. Né? E nessas indústrias o que que tem? Tem máquinas, né? Máquinas e essas máquinas elas funcionam a partir do carvão, né? Então qual que é o pensamento assim? Imagina que eu tenho aqui uma maquinazinha. Eu vou fazer uma analogia com carro, beleza? Por mais que naquela época não Uhum. tenha um carro moderno que a gente conhece hoje, eu acho que eu fazendo uma analogia com o carro fica mais claro para poder entender. Mas como que funciona o carro? O carro ele tem um motor e dentro desse motor você coloca um combustível, certo? Uhum. Coloquei aqui gasolina. Epa, coloquei aqui gasolina. Aí tá. Para essa gasolina começar a fazer o carro se movimentar, eu tenho que dar uma faísquinha aqui, ó, né? Uma energia de ignição. Essa gasolina aqui, ela vai explodir, vai pegar fogo, né? E vai liberar muita energia, né? E essa energia vai ser principalmente energia térmica, então ela vai explodir aqui e ela vai aquecer um gás, o gás que está aqui em contato, beleza? Uhum. Esse gás, quando ele fica quente, ele adquire pressão. E aí ele começa a empurrar uma válvula que tem aqui, né? Tem aqui tipo um êmbolo, né? Que lembra aquela parte de cima da seringa. E esse ar quente começa a empurrar esse negócio. E aí, quando ele começa a empurrar esse pistão, né? Como esse pistão está conectado num negócio e tem todo o movimento concatenado e esse negócio começa a rodar, eu faço a roda do meu carro girar. Faz sentido? Faz, faz. Legal. É, Então é mais ou menos isso que acontece com o nosso carro moderno. Naquela época acontecia a mesma coisa. A única diferença é que, como ainda não descobriram o petróleo, né, não tinha essa produção de petróleo absurda,
Isso aí vai ser uma novidade para o próximo século, né, que vai ser mais no século XIX, né, a descoberta do petróleo, da energia Aham. elétrica. Não é isso que acontecia. Aqui o que acontecia? A gente usava máquinas térmicas, vou até anotar aqui, máquinas térmicas, e o principal combustível dessas máquinas térmicas era carvão, né? E isso explica um pouco por que que a primeira revolução industrial aconteceu em Manchester. Porque era em Manchester que você tem as principais minas de carvão. Minas de carvão. Tudo bem? Tá aqui? Tudo certo. Tá. O que a galera mais produzia aqui nessas máquinas era, assim, o setor que mais cresceu foi o setor têxtil, né? Fazia pano. Não, pano não, né? Umas roupas bonitinhas, né? Roupas, né? Isso, essas coisas, né? Pano, pano. Que pano? Não, faz, né, uma coisa de classe, né? E aí o que acontece? É nesse momento aqui que a Inglaterra ela tá quebrando a Índia. Porque antigamente era a Índia um setor referência de roupa. Só que Uhum. a Inglaterra vai meio que copiando, fazendo protecionismo, né? Para quem não sabe, protecionismo é quando você eleva o imposto de um produto estrangeiro e diminui o imposto de um produto nacional, né? É uma forma que muitos países utilizam desde muito tempo para poder proteger o mercado nacional, né? Porque tipo, você quer Uhum. que você, um inglês, né, um produtor inglês, você quer que as pessoas comprem o seu produto, não o produto da Índia. Então, né, você vai fazer um lobby ali Sim. econômico e tal, enfim, né? Então, aqui a galera usava minas de carvão e tal. Tanto que, sei lá, uma associação que a gente pode pensar é ter um time de futebol muito. Que tem muita grana, tem jogadores que, tipo, sei lá, Cristiano Ronaldo, que já jogou e tal, tem dinheiro pra caramba, que é tem o Manchester City e o Manchester United, né? Uhum. São dois times de futebol com muita grana e eu chutaria, agora eu tô falando um pouco no achismo, eu chutaria que o fato dessa primeira revolução industrial ter acontecido em Manchester, que é um lugar que tem minas de carvão e tal, provavelmente é isso que dá uma herança financeira, né? É meio que, pensa o seguinte, qual que é o país mais industrializado aqui do Brasil? O país não, o estado. Olha eu Puta, é. É cagando em São Paulo. geografia. São Paulo, né? Que foi tipo um estado que passou por uma forte industrialização, né? Então os Uhum. grandes negócios estão aqui, né? Não todos, mas em certos setores, tanto que as pessoas falam, São Paulo é a terra da oportunidade e tal, porque, né, Sim. a gente tem o período de industrialização foi bem forte aqui em São Paulo e tal, né? E uma coisa análoga acontece lá em Manchester, né? Porque você tem grandes indústrias indo para lá, né? Uhum. Deixa eu até anotar aqui, indústrias. Não, ah, indústrias. Tá virando uma aula de história, né? Não é a minha intenção. É só fazer um contexto. Aliás, deixa eu só falar mais um negócio aqui, aí eu já vou pra matéria de vez. Perfeito. É, beleza. Manchester é o lugar que tem minas de carvão, né? Porque é mais fácil você transportar tecido, né? Porque, ó, imagina aqui é Manchester e aqui é Londres. Eu não sei direito onde é. Que você acha que é mais fácil? É mais fácil trazer carvão daqui para cá e montar a indústria aqui? Ou é mais fácil aproveitar que o carvão já está aqui, produz aqui e leva a roupa para Londres para poder comercializar? É, a segunda opção, acho que é É melhor, né? Porque roupa é mais algo válida. mais leve, né? Imagina ficar carregando carvão, Sim. negócio pesado, sujo. Então é mais fácil você já aproveitar que o carvão está aqui, monta a tua indústria aqui, produz os seus panos e manda bala, manda e aí espalha, negocia isso. Tudo bem?
certo? Perfeito. Então tá. Então, esse é o contexto histórico aqui do que está acontecendo. Por que eu estou batendo na tecla desse contexto histórico? Porque isso foi uma questão da FUVEST de 2015, se eu não estiver errado. A pergunta era, em qual momento da história a termodinâmica mais se desenvolveu? E aí uma das respostas era lá, primeira revolução industrial. E acho que, tipo, não teve muita gente que acertou essa questão. Então, eu acho que é uma dosezinha de história aí, não faz mal pra ninguém. Beleza? É, realmente. Então, tá suave aqui. Bom, de qualquer forma, termodinâmica, ela começa com o estudo dos gases. Então, hoje, a gente, né, nessa introdução, a gente vai estudar muito gases, basicamente, né? Então, a gente vai que vai rolar o estudo dos gases, certo? Então tá. Uhum. Como que a gente imagina um gás? Como que um físico, um engenheiro olha para o gás? O que que ele imagina? Ele imagina que um balão está cheio, né? E aí quando a gente olha para esse balão, a gente já tem que imaginar aqui dentro várias partículazinhas, né? E essas partículas são os átomos do gás, beleza? Aham. Beleza, então tá. Aí eu te pergunto, essas partículas estão paradas? Não, elas estão se movendo. Perfeito, elas estão em movimento, certo? Então elas estão agitadas aqui, não é? Uhum. Quando eu falo que uma partícula está agitada, ela está em movimento, isso me lembra um conceito da termodinâmica, que é qual? Você lembra? Não sei se você assistiu a outra aula. Hum, Tô tentando lembrar do meu ensino médio, mas Boa, boa. O que que indica o grau de agitação das partículas? Você lembra? o calor, Quase. É outra palavra a que a gente. energia. Tá quase Hum. certo. É a temperatura. Ah, tá. Não sei se tu lembra ou se tu viu. Eu falei isso em umas outras aulas, mas não tem problema. É, o que acontece? O primeiro conceito que a gente tem que trabalhar aqui é o conceito de temperatura. Temperatura. E o que que é a temperatura? É o grau de agitação das partículas. Beleza? Uhum. Então tá. Foi aqui. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que conhecer a respeito de um gás. Existem outras variáveis que a gente tem que conhecer do gás, beleza? Uma outra variável é uma coisa chamada pressão, beleza? Aham. Pressão. Tá. O que que é a pressão? Eu vou definir pressão, entre aspas, aqui, como uma força que empurra as paredes do recipiente que guarda esse gás. Então, as paredes do recipiente que contém o gás. Contém o gás. Certo? Uhum. Então, tranquila essa definição? Tranquilo. Tá. Tudo certo. Assim, é bom lembrar, é sempre bom deixar anotado aqui que pressão, eu coloquei força entre aspas porque pressão é igual a força dividido por área. Tudo bem? Pode ser Uhum. que caia alguma questão que ele pergunte a força. E aí, para você calcular a força, você vai usar a pressão e passar a área aqui multiplicando. Então pode ser que alguma questão do Enem, sei lá, de algum vestibular, pergunte, qual que é a força sabendo que a parede do piriri pororó vale tanto e tanto. Aí tu consegue resolver lá. Beleza, tá então? Tudo certo. Beleza, então. Por que que pressão é importante? Cara, tu tem medo de mexer em panela de pressão? Olha, eu tenho, viu? Eu também. Eu compartilho desse medo.
Por- Porque a gente já viu vídeo, já ouviu história de pessoas que tiveram panela de pressão que explodiu, não é? Sim. E isso é perigoso por duas coisas, né? Primeiro que, né, tá ali a panelinha de pressão, né? Tá ali a panela de pressão, ok. Não parece uma panela de pressão, mas a gente usa a imaginação. O que acontece? Para começar, aquele troço tá quente. Então, se ele explodir, vai voar alguma substância que vai grudar na tua cara e vai estar muito quente. Isso vai te queimar, vai machucar, vai ser ruim, né? Mas o que acontece? Como esse gás aqui ele está em altíssima temperatura, ele também tem altíssima pressão. Então o gás ele começa a fazer força, entre aspas, aqui na parede da panela. E Uhum. aí essa pressão vai ficando cada vez mais forte até que, até que chega um momento que esse negócio simplesmente explode. E aí quando explode, a tampa sai voando. Imagina a tampa aqui voando. E aí. Ah, sei lá, mau medo, mau cagaço. Né? Então lembra de panela de pressão aqui. Pra gente tomar cuidado. Eu vou até deixar essa panela de pressão aqui como um desenho para associar. Só vou recortar aqui e deixar pequenininho. Panela de pressão. Beleza. Tá. Para um físico, para um engenheiro, essas são duas variáveis super importantes para a gente conhecer o gás e começar a estabelecer alguns estudos e algumas previsões matemáticas. A gente vai tentar fazer continha para tentar prever o que vai acontecer com esse gás. É, Uhum. quais são as outras coisas que você acha que tem que levar em conta? Que eu tenho que conhecer do gás para poder resolver alguma conta, coisa do tipo. Pode A chutar. pressão atmosférica, talvez. Legal. A pressão do lado de fora, que é a pressão atmosférica, Sim. tá certo. Beleza. E digamos que isso entra aqui em pressão, você tá certo. Gostei da ideia. Mas quais outras variáveis você chutaria e fala, mano, eu acho que para eu fazer alguma conta, eu preciso dessa informação. Qual outra informação você acha que é importante? Ahn, o tempo, talvez? Por que tempo? Não, não, o tempo realmente não tem nada relacionado. Mas valeu a Não tentativa. sei. Tá. Não, de boa. Outra coisa que você tem que saber é quantas partículas tem aqui dentro, não é? Certo? Realmente. Então, o que que a gente vai usar? A gente vai usar uma outra variável, deixa eu anotar aqui, que é o número de partículas, né? O número, já ouviu falar de uma coisa chamada mol, certo? Já. Então a gente vai usar o número de mols. Indiretamente, o número de mols ele indica o quê? O número de partículas, não é? Uhum. E aí a gente tem que lembrar que um mol ele tem, eu vou anotar aqui. Então deixa eu escrever aqui. Então o número de partículas. Não custa lembrar que um mol ele tem 6 vezes 10 a 23 partículas, ou seja, é partícula pra cacete. Partículas. Tá, ficou feio aqui o partículas, mas acho que deu para entender. E aí, a última coisa que a gente tem que conhecer sobre o gás eita, é uma coisa aqui chamada volume, que é basicamente o quanto de espaço esse meu gás ocupa. Então, Uhum. volume, e o volume consiste no espaço que o gás ocupa, beleza? Então, no caso desse meu balão aqui, o volume que ele ocupa aí, esse espaço que ele está ocupando, é o que a gente vai chamar de volume, beleza? Uhum. Então tá, unidades de medida que são mega importantes. Temperatura a gente sempre usa em Kelvin,
beleza? Para quem Uhum. não lembra, é, 27 graus, quando a gente vai passar para Kelvin, a gente tem que somar 273 para passar para Kelvin. É sempre mais 273. É verdade. Lembra disso? Uhum. Beleza, então. E aí, ele sempre vai dar 27, 37, sempre o número que termina com 7 para dar um resultado redondo. Porque isso aqui, ó, 27 graus mais 273 vai dar exatamente cravadão 300 Kelvin. Isso aqui é 300. clássico de exercício. Esse 300 vai te perseguir, beleza? Uhum. Tá. Pressão. Pressão a gente geralmente usa ou a unidade Pascal. Deixa eu fazer do lado aqui que eu acho que fica melhor. Pascal. E o que é Pascal? Pascal é a mesma coisa de Newton por metro quadrado. Beleza? Ou existe também uma outra unidade que você falou, que é uma atmosfera, que é a pressão atmosférica. Então existe a unidade atmosfera, que uma atmosfera é a pressão que a nossa atmosfera faz na gente, tudo bem? Uhum. Em nós. Agora, 2 atmosfera é o dobro que ela faz, entendeu? Então, tipo, geralmente a gente usa a pressão Uhum. atmosférica como referência, como régua de pressão, entendeu? Uhum. Beleza. Número de mols, pô, a unidade é fácil, é mols. Mols. E volume, geralmente usa em metro cúbico, mas também pode aparecer em litros ou litros, ok? Uhum. Tá, beleza então. Então agora a gente tem essas 4 grandes variáveis que são mega importantes para a gente começar a entender o gás, né? E aí eu vou tentar deduzir uma fórmula matemática com você. Você vai me ajudar, beleza? Tá bom. Vamos lá. É, Vai ser fácil, não vai ser tão difícil não. Eu vou colocar aqui a pressão e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em cima todo mundo que ajuda a pressão crescer, tudo bem? E Uhum. embaixo todo mundo que faz a pressão diminuir, ok? Então, Perfeito. então tá, vamos começar aqui pela temperatura. Se aumenta a temperatura, você acha que aumenta a pressão? Acho que sim. Porque é só a gente lembrar da panela de pressão. Ela tá lá no fogo. As duas são relativas, né? Oi? As duas se complementam. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Exatamente. Então aqui eu vou colocar a pressão, ou, perdão, a temperatura aqui em cima. Porque se ela sobe, a pressão ela sobe também. Uhum. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Ah, deixa eu ver. Então eu estou isolando aqui a pressão, já foi a temperatura. Vamos ver aqui número de mols. Número de mols. Se eu aumentar a quantidade de partícula que tem aqui dentro do gás, você acha que aumenta a pressão dele? Aumenta. Aumenta, perfeito. A gente pode fazer uma analogia de um ônibus. Imagina que tem aqui um ônibus, certo? Saudades de pegar ônibus. Não, mentira, saudades não. Tá, tem um ônibus aqui, e aí, mano, imagina, você tá lá no ponto de ônibus, aí você fala, mano, tô doido pra pegar um ônibus cheio, tô doido pra ir de pé. Não, né? Ninguém faz isso, né? Aí vem, sabe quando vem dois ônibus, tipo, sei lá, onde você mora, mais ou menos? No Itaim. Em Itaíbibi, tá. Qual é o ônibus que você pega direto? Você fala, mano, eu pego direto tal ônibus. Deixa eu ver. Eu pego lá no São Francisco pra subir até a Paulista. Boa, beleza, então. Tá, sabe quando vem duas vezes o mesmo ônibus? Tipo, dá um bug na SP Aham. Trans. Aí, beleza. Cara, você como um bom pegador de ônibus, você vai escolher qual pra poder subir? Geralmente o primeiro, né? Mas aí tá um atrás do outro. Mas às vezes o de trás tá mais vazio. Às vezes o de trás tá mais vazio, não é? Vamos Às vezes ou pegar. quase sempre.
Às vezes quase sempre, isso é verdade. É só quando rola aquela inversão, né? Que é tipo, esse ônibus parou, aí o motorista desse passa por fora, tá ligado? Ele fala, já parou um, né? Não Sim. precisa de dois. Eu já perdi ônibus assim, sabia? Tipo, eu queria pegar o segundo, e aí o segundo passou por fora e o primeiro, tipo, enfim, mó triste, né? Não vou ficar contando essas coisas. Mas, vamos lá. Tem aqui dois ônibus. Aí, nesse ônibus aqui, você vê. Mano, você já dá aquele desespero quando você vê uma pessoa do lado do cobrador aqui, não é? Uhum. Quando você vê a pessoa do lado do cobrador, você fala, mano, se tem alguém aqui, essa porra tá mais lotada que sei lá o que, velho. Agora, Realmente. né? Agora, nesse aqui, ó, você não vê ninguém, tal. Aí você vê até umas pessoinhas sentadinhas, certo? Aí você vai querer esse, né? Eu vou tentar fazer a seguinte associação. Imagina que as pessoas são tipo o número de malls, e quando você entra naquele ônibus, você fica ali esbarrando com todo mundo, esse esbarra-esbarra, esse rala-rala aí, a gente pode pensar que é como se fosse a pressão, certo? Uhum. Então, qual ônibus tem mais pressão? O que tem mais pessoas, não é? Sim. Então, esse ônibus tem muito mais pressão do que esse. E aí você vai querer escolher o ônibus com menor pressão, porque você não quer ficar competindo espaço com as pessoas, nem nada, certo? Uhum. Então a gente escolhe sempre o ônibus mais vazio porque tem menor pressão, né? É isso. Tudo bem? Perfeito. Então tá. Então se aumenta o número de pessoas, aumenta o empurra-empurra do ônibus. Se aumenta o número de Sim. mols no gás, aumenta a pressão. É análogo. Uhum. Essa analogia é tão boa que tem alguns físicos que fazem modelos de circulação de pessoas em ônibus, metrô. E, mano, dá certo. Tipo, é um negócio que você. Eles chegam em algumas conclusões interessantes, do tipo, se a parede do metrô for curvada de tal forma, vai melhorar o círculo de pessoas se movimentando e tal. Tipo, mano, Nossa. então. Parece que a linha amarela, ali na. Não sei, um professor meu falou, mas não sei, ele contava cada história que eu ficava meio. Não sei, será que é fake news? Não sei. É, ele falou que aquela linha amarela com a linha verde, aquela estação Consolação Paulista, que ninguém sabe qual que é qual, parece Uhum. que naquela passagem da amarela pra verde, aquelas algumas curvas ali elas foram planejadas por sistemas termodinâmicos. Ah, é? Nossa, realmente tem umas. Umas curvas diferentes ali, não tem? Então. É. Aham. Então eu não sei se o quão isso é verdade aí. Não sei. Não sei, né? Mas o importante é as pessoas estarem circulando bem, né? É. Enfim, então tá aqui, pressão e tal. Aí o último que falta é o volume. E aí eu te pergunto, você acha que o volume vem aqui em cima ou você acha que o volume vem aqui embaixo? Você acha que se eu aumento o volume, eu aumento a pressão? Ou se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão? O que que você acha que acontece? É, se. Acho que se você aumenta o volume, Hum, tecnicamente você diminui a pressão. você tá certo, muito bem. Então eu vou colocar o volume aqui embaixo. Vamos lá, fazer a analogia do ônibus. Aqui perto da minha casa, eu pegava um ônibus para ir para a escola, que era o Jardim Herculano. E aí o Jardim Uhum. Herculano, quando ele começou como perua, né? E aí era uma perua que, mano, vinha mais lotada que o Diagra, né, cara? Tinha, tipo, mano, gente pra caramba. Só que aí passou um tempo, ele evoluiu, ele digievoluiu aqui para um ônibus. E aí o que acontece? Ó, aqui eu desenhei uma, duas, três, eu desenhei umas pessoinhas. Aqui eu vou desenhar a mesma quantidade de pessoas. Uhum. Tá vendo que as pessoas ficam mais espalhadas? Sim. E aí, se eu entrar, será que eu vou ter muita pressão, muito empurra-empurra? É, não. Não, né? Então, tipo, se você tem dois ônibus, né? Uma versão perua e a outra versão ônibus, tu vai preferir pegar a versão ônibus porque ela é mais vazia, né? Com Bom, certeza. é isso. Então você acertou aqui, né? O volume é inversamente proporcional à pressão, certo? Para Uhum. fechar essa conta aqui, a gente coloca uma constante matemática, que é a constante dos gases. Ele representa isso com uma letra R e ele sempre vai te dar no vestibular. Tudo bem? Beleza. Uhum.
Para terminar essa conta, para ficar fera, eu vou pegar aqui o volume e passar para cá multiplicando. E aí eu vou chegar nessa equação, que é PV igual a nRT. Certo? Essa equação aqui é uma Uhum. equação básica dos gases e ela é conhecida como a lei de Clapeyron. Lei de Clay. Peraí, deixa eu ver como é que escreve Clapeyron, só para não ver. Clapeyron. Nossa, eu ia escrever bem errado. Clapeyron. Clapeyron. Certo? Isso aqui é a lei de Clapeyron. Uma lei bem importante para gases e ela é meio básica aqui para nós. Eu vou Uhum. tentar buscar alguma aplicação dessa lei. Olha, tem uma frasezinha que a gente usa para poder decorar. Só que é uma frase que, além de ser meio maliciosa, ela é um pouquinho machista. E eu não queria, tipo, pronunciá-la, tá ligado? Mas, não sei, velho. E aí, o que que eu faço? Te falo. Acho que sim. Tá. Bom, vamos lá. A frase é só para fins didáticos, não é porque eu acredito nela, não. Sim, sim. Mas é. Como é que é? A frase é. P... Mó vergonha de falar. Isso aqui é. Puta velha não rejeita tarado. É meio pesado, né? É. Mas, mano, só decora ela aí. Enfim, não sei, não queria falar, não gostei do que eu falei, mas tá aí. Enfim, se você decorar PV igual a NRT, show. Agora se você falar, mano, não, eu preciso de alguma coisa pra decorar ela por mais tempo. Aí você pega essa frase maliciosa aí que falei e já é. Beleza? Ou dá pra inventar alguma outra coisa, né? Então até hoje eu não consegui, cara. Deixa eu ver. Ah, não sei. Deixa eu pensar. PV. O que que lembra? Não sei, cara. Me ajuda aí. Pode ser tipo, pato velho nadando no rio, o teu. Então, tem que ferra, né? Enfim. É... sei lá, a gente pensa em alguma coisa até o final dessa aula. Bom, eu vou pegar alguma aplicação dessa fórmula aqui, beleza? Então eu vou pegar. E aí você vai resolver o exercício agora, beleza? Aham. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei Clapeyron. Vou colocar aqui. Lei de Clapeyron. Vai ficar errado o Google Corrigir. Exercícios, boa. Aí a gente pega aqui no Brasil Escola mesmo, qualquer coisa só pra gente aplicar. E deixa eu ver. O volume molar de um gás. Não queria esse aqui, eu queria um mais bacana aqui. Opa, esse aqui, hein? Do Mackenzie, hein? Deixa eu ver. É... Eita, tem um gráfico. Mas peraí, eu preciso desse gráfico, será? Deixa eu bater um olho aqui na resolução. Não, não preciso do gráfico. Vamos pegar esse aqui do Mackenzie. Eu vou tirar um print dele aqui. Eu vou colocar lá no Paint e tu resolve, beleza? Uhum. Então tá aqui. Eu vou ali pegar a água e enquanto isso tu vai resolvendo, beleza? Perfeito. Então tá, já volto.
E aí, maninho, conseguiu? Então, eu fiz aqui, mas eu acho que precisava da temperatura, não? Ahn, Que tem no gráfico. Putz, que droga. Porque eu cheguei, tipo, em 0,025. 0,0025. Peraí. Aí acho que. Ai, caraca, eu acho que essa questão então é uma droga. Calma. Deixa eu só bater o olho na resolução dela. Uhum. Ué, como é que ele chega a essa conclusão aqui? Ele não deu a temperatura aqui? Não. É. Putz, eu nem tinha visto que. Ah, tá vendo que ele deu aqui no gráfico? 47. Ah, tá. Então. Só que a gente É, trabalha com graus Celsius. não é Kelvin, né? Uhum. Como é que faz pra passar pra Kelvin? É só somar 273. Isso. Então faltou esse gráfico aqui dele. Uhum. Deixa eu colocar ele lá na. Faltou ele aqui. Pronto. Então seria a C. Ah, C. Deixa eu ver se é C mesmo aqui, né? C, beleza. Eu vou fazer aqui só para quem está assistindo depois entender, beleza? Mas você Perfeito. acertou. Vamos lá, Eu fiz a conta aqui, coloquei na. tranquilo. Bom, a gente vai usar aqui a fórmula PV igual a nRT. Aí vamos lá, pressão. Quanto que vai ser a pressão? A pressão é 4 atm. Mas a pergunta que eu tenho que fazer antes de substituir o valor é: será que eu posso colocar 4 direto? Será que não tem que mudar? A resposta é sim, porque aqui a constante dos gases ela está em atm. Tá vendo aqui? Uhum. Então, se essa pressão for de 4 atm, eu posso colocar 4 atm direto. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Não, mas aí Uhum. calma. Pera. Calma que eu estou fazendo caca. Deixa eu ler a questão aqui antes, rapidão. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo o gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão no instante que ele ocupa o volume de 32,8 litros Então, não é essa pressão de 4 atm que eu vou colocar. É uma pressão aqui que eu não sei quanto que ela vale, né? A gente quer descobrir. Então eu vou colocar só P. Né? Não confundir com essa pressão aqui, porque é a pressão dele no começo, quando ela ocupa um volume que eu não sei quanto que não é o valor de 32,8. Então, Uhum. P vezes. Aí volume. O volume eu posso colocar em litro, porque aqui essa unidade, esse minha constante dos gases está em litro. Então vai ficar aqui 32, 32,8 litros. Igual a N. Quanto que é? Quantos mols tem esse meu camarada aí? Um, 1 mol. um mol. Vezes a constante dos gases, que é 0,082, vezes a minha temperatura, que eu tenho que colocar ela em Kelvin. Aí vamos lá. A temperatura que ele está aqui é 47 graus. Vou pegar aqui minha Uhum. calculadora, porque eu teria que fazer essa conta de cabeça, né? Eu vou pegar aqui minha calculadora porque eu tô com preguiça. Ah, vai dar 320, né? Mas, mano, vamos lá. Dá 46 320. mais. Opa. 273 vai dar 320. Então vai colocar aqui 320.
Tranquilo? Tá. Perfeito. Aí eu vou passar esse 32 para lá dividindo. E aí eu vou ter que pressão é igual a 1 vezes 0,082 vezes 320 dividido pelo esse 32,8. Beleza? Não deixa eu escrever, né? 32,8. Tá. Aqui eu vou dar uma roubada para resolver esse exercício. Qual que vai ser a roubada que eu vou fazer? Esse 32, eu vou, vírgula 8, eu vou esquecer esse vírgula 8 aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então eu vou fingir que é 32. Aqui é 320. 320 dividido por 32, eu posso cortar aqui, que vai dar 10, não vai? Deu 10. Então aqui vai dar 10. Ó, deu uma roubada aqui, não tem problema não. Eu tô arredondando, né, essa minha conta. Aí aqui, ó, 1 vezes 0,00008 vezes 10. Quando eu multiplico por 10, é a mesma coisa de eu pegar essa minha vírgula aqui e dar um passinho para cá, não é? Uhum. E aí quanto que vai dar esse negócio? Vai dar 0, 0,8. 0,8. Pressão, a unidade de pressão que ele está esperando é ATM. ATM, né? Então 0,8 ATM. Arredondei a conta mesmo para poder poupar trabalho. Essa é uma estratégia que você faz quando você está no vestibular. E aqui a alternativa C de camelo, beleza? Uhum. Bom, isso aí foi a primeira parte da aula, a primeira matéria importante. Até aqui tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza, Tudo então. certo. Então, mano, essa é a minha equação básica para a lei dos gases, beleza? Uhum. Então, até aqui tá sussa. Eu vou ter que apagar a lousa. Vamos tirar print? Você tem como tirar print aí? Deixa eu ver, acho que eu consigo aqui. Qualquer coisa, você está usando o celular ou está usando o computador? Eu tô no computador. Tá. Tenta usar Shift Windows S. Apareceu um negócio para poder recortar a imagem. Apareceu. Beleza. Depois que você clicar nisso, você seleciona tipo essa parte aqui, né? Você seleciona isso aqui e aí tu vai salvar e aí eu não sei como é que, calma aí, deixa eu fuçar aqui para te ajudar. Tá, eu tirei um print, ele vai aparecer aqui. Ele apareceu isso aqui para você também, não apareceu? Uhum. Espera, fiz caca. Tá. Aí acho que você vai clicar aqui na imagem, ele vai abrir a imagenzinha aqui. E aí você vai nesse disquete e aí você salva em alguma pasta aí. Beleza? Eu consegui. Conseguiu? Beleza, então. Uhum. Então primeiro você tira o print dessa parte aqui. Essa eu tirei já. Aí você vai tirar um print. Ixi, essa aqui tá foda, né? Pra poder recortar. Tá. Tira print dessa parte aqui. Aí você pode salvar com o mesmo nome, só que coloca parte 2, sei lá. Uhum. Pronto. Agora você vai tirar. Ixi, tira um print agora só dessa parte aqui que é a fórmula. Aqui assim. Prontinho. Aí você E pode tirar agora da da resolução. resolução, né? É. Prontinho. Beleza. É, quanto tempo já foi de aula? Foi, beleza. Novo. Ah, eu vou salvar. Vou colocar aqui gases geral. Que eu tenho. Mas aí o ruim é que o meu fica grandão, assim. Fica mais treta de entender. Pans.
pans. Beleza. Agora a gente vai para a parte 2 dessa aula, tudo bem? E vai ser rapidinho, já Uhum. já a gente acaba. A gente vai começar a falar sobre transformações do gás, beleza? E aí a gente vai partir dessa equação que a gente aprendeu aí, que é a PV igual a nRT. PV igual a nRT, certo? O que a gente vai fazer? Tá vendo a temperatura aqui? Uhum. Eu vou passar ela para lá dividindo. Aí vai ficar aqui PV sobre T igual a NR. Tá? Quando eu estou falando transformação do gás, quer dizer que eu vou mexer nesse gás. Então imagine que eu tenho um balãozinho de gás aqui. Certo? Uhum. Tá. Eu posso esquentar ele, eu posso apertar ele, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu posso apertar esse gás, diminuir o volume dele. Eu posso. Nossa, ficou feio, né? Parece um balão triste. Mas beleza. Eu posso esquentar ele, eu posso. Sei lá. O lance é, como esse sistema ele é fechado, a quantidade de partícula aqui não vai mudar, não é? Uhum. Beleza. A Continua mesmo. constante dos gases também não muda. Então o que acontece? Se aqui no começo ele tem uma pressão inicial, ele tem um volume inicial e uma temperatura inicial, toda vez que eu fizer essa conta aqui, ó, PV sobre T, vai dar esse resultado aqui, não vai? Uhum. Beleza. Aqui, nessa condição final, ele pode ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. Quando eu coloco aqui, ó, os valores aqui, substituo aqui, vai continuar dando NR, não é? Uhum. Então, você percebe que não importa quais são os valores de PVT, quando eu coloco os mesmos outros valores povotó, sempre vai dar o mesmo resultado, não vai? Vai. Então, eu chego numa outra fórmulazinha que ela é mais sonora para poder decorar, que é a fórmula PVT povotó, né? A gente fala assim popularmente, né? Não é que esse é o nome oficial dela. A gente chama de Uhum. equação de transformação dos gases. Olha que chique que ficou. Mas para quem é gente boa, a gente fala PVT é igual a povotó. Povotó. Tranquilovski. Tranquilo. Essa aqui é outra equação que a gente utiliza. E aí ela tem algumas aplicações que são as seguintes. Vou tirar um printzinho dela aqui. A gente tem 3 aplicações para ela aqui. Deixa eu só montar aqui. Ai, ai. Deixa eu só dar uma apagada aqui no negócio. Que tá me incomodando essa sujeirinha aqui. Beleza. Tá. A gente tem 3 aplicações aqui. 3 tipos de transformações que é importante para a gente agora. As transformações isotérmicas. E aí eu vou te dar uma dica. Iso é prefixo de igual, é aquilo que não Tá muda. bom. Tudo bem? Isotérmica, o que, que não vai mudar? A temperatura. Não muda a temperatura. Então, opa, não muda a temperatura, certo? Então, nessa conta aqui, você concorda comigo que essa parte matemática aqui, ó, você coloca aqui número 4, esse cara aqui também vai ser 4, Também não é? vai ser 4. Então eu posso cortar eles dois, né? Porque eles não vão fazer diferença nenhuma na minha conta.
Aham. Beleza? Então eu corto aqui a temperatura. Fácil. Aí vamos lá. Outra transformação que a gente pode ter aqui é a isovolumétrica. Tudo bem? Uhum. Isovolumétrica. A isovolumétrica, ela também pode ter um outro nome que é isocórica. Aí você fala, puta merda, que nome bosta, hein, mano? Como é que eu faço pra decorar isso aí? Iso é igual, beleza. Córica vem de corpo, tudo bem? Aham. Então, isocórica é mesmo corpo. Se o corpo não muda, o volume dele não muda, percebe? Sim. Vou dar um outro exemplo com essa palavra. Core vem de corpo. Então, a palavra corrupção é a rupção do corpo. Né? Corru vem de corpo, né? Sei lá. Aham. Rupção é quebra. Então, quando você faz um ato de corrupção, você está rompendo o seu corpo. É tipo romper a integridade do corpo. Poético, né? Sim. Então, o que não. Bastante. É pesado essa palavra, né? Seu corrupto, nossa, É. é pesado. Então, não muda o volume. Então, quem não muda aqui é o volume, certo? Então, eu vou riscar aqui o volume. O volume aqui é indiferente aqui na minha conta. Cara, isso aqui é uma bênção divina, porque você está lá resolvendo exercício, e aí você fala, putz, cara, quanto número? Tem 6 opções de número. Aí o cara fala lá, isovolumétrica. Você vai lá, corta o volume, um número a menos para você colocar na conta. Isso é muito bom. Sim. Aí, deixa eu ver. A última, bom, eu já cortei temperatura, volume. Quem que falta cortar aqui? A pressão. A pressão. Você sabe o nome de quando é a mesma pressão? Ahn, Você lembra? É um nome um pouco mais chato. É isobárico. Isobárico, é. Isobárico, né? Por que é bárico? Bárico vem de uma unidade de pressão que se chama bar, que é uma pressão que só tem nos bares. Não, mentira. É uma. Ah, não sei lá, é uma unidade de pressão, né? E aí os caras curtem tanto que é essa unidade de bar, e aí. Um bar é Aí quase ficou. igual a um ATM, né? Acabou ficando, né? Então, isobárico vem de bar é uma unidade de pressão. Então, o que não muda aqui, não muda a pressão. E aí eu vou cortar aqui a pressão. Vamos. Ó, tá aqui a pressão, aqui é o Vral. Vral, tchau. Só sobrou aí 4 numerozinhos para poder resolver a conta. É, Cara, vou aproveitar e já abusar um pouco do HD, do nosso HD aí, e explicar como é que fica essa situação com gráfico, porque direto vai aparecer os gráficozinhos e aí a gente tem que Uhum. saber se virar com eles. É rapidinho. Eu já vou aproveitar que eu tô no gás aqui. Nossa, não foi mal o trocadilho, não foi a intenção. É, Não, calma, antes de eu copiar ele. Então, num gráfico de gás, sempre você vai ter 90% dos casos, você sempre vai ter pressão aqui e volume aqui, beleza? Então, Uhum. para essas 3 transformações, eu vou desenhar 3 gráficos. Não vou desenhar nada, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Oxe, sou- não sou besta. Tá, beleza. Então tá, o isotérmico eu vou deixar por último porque ele é o mais difícil, ele é o mais chatinho, beleza? Aham. Vamos lá. Quando eu tenho isovolumétrico, então imagina que eu tenho um gás que ele tem aqui um volume e uma pressão, certo? Então eu tenho um ponto aqui, certo? Uhum. Vamos supor que eu vou fazer uma transformação isovolumétrica, eu não posso mudar o volume. Então o meu próximo ponto, onde você acha que ele vai estar? Você acha que ele vai estar aqui? Você acha que ele vai estar aqui? Você acha que ele vai estar aqui? Onde você acha que meu próximo ponto vai estar? Ele vai estar no de cima. No de cima, perfeito, porque ele não pode mudar o volume.
Se ele não muda Sim, o volume, ele tem que estar aqui, né? Então, no essa mesmo reto. transformação vai ser uma transformação que ele vem para cá, certo? Aham. Então, se esse aqui é um ponto A, essa transformação isovolumétrica vai manter o volume, ele vai vir aqui para cá, para o ponto B, beleza? Então tá. Uhum. Vou pegar um outro ponto aqui, ó. Pans, pans. Aqui no isobárico não muda a pressão. Onde você acha que vai estar o meu ponto? Para cá, para cá, para cá, para cá. Para a direita, seguindo reto. Boa, muito Que... bom, muito bom. Porque ele tem que manter a pressão. Sim. Tá. Essa matéria aí, tipo, pô, é mó decoreba. Não, cara, se você sabe fazer leitura de gráfico, você não precisa decorar nada. É. É só você entender. E aliás, isso é uma coisa que o Enem pede bastante. É que ele vai te dar um gráfico aleatório sobre tipo qualquer outro assunto e você vai ter que saber fazer leitura de gráfico, né? Aham. Principalmente em geografia, se eu não estiver falando besteira, né? Beleza. Agora já o gráfico isotérmico, eu vou ter que dar a resposta direta porque ele não é muito intuitivo, mas ele é mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui um valor de pressão, um valor aqui de volume, certo? E aí, quando ele vai fazer uma transformação isotérmica, ele faz tipo um tobogã, ele faz uma curva. Deixa eu fazer essa curva melhor. Certo? E aí Uhum. eu consigo te explicar por que essa curva é desse jeito. Nesse ponto aqui, ele tem alta pressão, só que ele tem baixo volume, não é? Uhum. Quando esse ponto ele vem para cá, a pressão dele diminui e o volume aumenta, não é? É. Então aqui é uma regra de compensação. O gráfico isotérmico ele é um tobogã, ele é uma curvinha meio esquisita, mas ele respeita essa equação aqui, né? Onde que quando você abaixa o volume, obrigatoriamente você tem que aumentar a pressão, ou o contrário, né? São inversamente proporcionais. Exatamente. Beleza? Uhum. Então tá. Agora a gente faz exercício e a gente já acaba essa aula e eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Beleza? Perfeito. Então tá, vamos lá. Tá acabando já. Transfor... Eita. Transformação dos gases, exercícios. Nossa, escrevi tudo errado, ainda bem que o Google corrige. Vamos de Brasil Escola de novo. Ai, ai. Esse aqui é legal? É legal, mas eu queria um que. Deixa eu ver. Quero um texto mais. Ah, esse exercício 4 é facinho. Deixa eu pegar um de vestibular, vai. Vai lá, maninho. Resolve esse aqui da Universidade UNEB Bahia. Calma aí, antes de você resolver, deixa eu tirar um print dele aqui e coloco lá do. Não. Manda bala nesse aqui. Uhum.
Seria C? Não sei. Deixa eu ver. C, acertou. Muito bom. Eu vou fazer aqui só pra galera que tá assistindo, beleza? Rapidinho. Tranquilo. Então, vamos ver. A gente tem um gás nas seguintes condições, né? Ó, em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de um estado assumem 300 Kelvin, beleza? Opa, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Né? 300 Kelvin, caneta. 300 Kelvin, 2 metros cúbicos de volume e uma pressão de 4 PA, beleza? Então tudo isso aqui eu posso falar que Uhum. são as condições iniciais. Tá, no estado A. Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores são 450 de Kelvin de temperatura, 3 metros cúbicos de volume e uma pressão que não conhecemos, né? E aí ele pergunta aqui qual que é essa pressão. Então a formulinha que eu vou usar é pivot pivotô. Eu tô com preguiça de escrever ela, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, hahaha. Copiar e colar. Copiar, colar, como todo bom trabalho feito no ensino médio. Não, brincadeira. Então eu vou copiar e colar aqui. Substituir os valores. Então vai ficar aqui pressão. Pressão é 4. 4 vezes 10 a 4. Volume é 2. Temperatura é 300. Aí é igual. Pressão eu não sei, é o que ele quer saber. Volume novo, volume é 3. E temperatura é 450. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para cá multiplicando e esse cara para cá dividindo. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter 4 vezes 10 a quarta, vezes 2, vezes o 450 que vai subir aqui multiplicando, correto? Dividido por 300 vezes o 3 que desceu dividindo. Isso aqui é a minha pressão. Tá, eu vou fazer um truquezinho aqui para ficar mais fácil. É umas manhas, né, que a gente aprende. 300 vezes 3 vai dar 900, certo? Porque, ó, 3 Sim. vezes 3, 9 com dois zeros dali. Adiciona 2 A. Exatamente, 900. 2 vezes 45 daria 90, com zero aqui 900 também.
Então, opa, 900. deu 900 em cima, 900 embaixo, vai dar pra cortar, né? É, já corta ali. Aí eu tenho aqui um... Ué, mudou nada, né? Isso aqui é igual à minha pressão. Então posso cortar esse 900 com esse 900, vai dar 4 vezes 10 a quarta. Ué, muda nada. Então, minha pressão continua sendo 4 vezes 10 a quarta Pascal. E aí a alternativa que eu chego aqui é a alternativa C de, sei lá, cachorro. Tranquilo? E ela acaba por ser isobárica, né? Ela acaba sendo isobárica, perfeito. Porque não mudou a pressão. E dava pra gente ter Uhum. percebido isso. Calma, será que dava pra gente ter percebido isso? Acho que dá. Ó, percebe que a temperatura ela foi multiplicada por 1,5, né? Uhum. E que o volume também foi multiplicado por 1,5, né? Por 3 meios, né? Então, Uhum. dava pra ter percebido. É que a gente, não sei, acontece. Bom, eu acho que é isso. E aí agora o basicão da matéria é esse. E aí agora é fazer exercício. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar É, uma lista de exercício e te mandar agora. Beleza? perfeito. Então eu vou colocar aqui PDF. Quando eu coloco aqui PDF, provavelmente alguém tem alguma lista feita. Aqui, ó, segundo ano. Ó, perfeito. Talvez. Vamos... Ih, pediu pra baixar. Não. Eu vou... Peraí, deixa eu excluir esse cara aqui. Tchau. É, essa matéria também está em química, então ela aparece aqui. Deixa eu ver. Eu quero deixa eu ver. Tá. Bom, tem algumas questões aqui. Deixa eu ver se tá boa esse negócio aqui. Nossa, tem questão pra caramba, né? Deixa eu ver. Bom, o lado bom é que tem gabarito aqui, ó. Tá vendo que tem um gabaritozinho? É. Então, são 27 questões. Precisa fazer todas? Acho que não, cara. Acho que você fazendo uma ou outra, tá, tá bom. Mas deixa eu ver se eu acho um outro PDF melhor. Foi esse que eu cliquei que baixou, né? Uhum. Então não vou clicar nisso, né? Acho que esse aí. Esse aqui, Polícia Militar. Eita, olha os homens. Tá, ele falou aqui, explicou que nem meu nariz. Talvez esse aqui seja interessante. Mas eu queria uma lista que tenha questão de vestibular, não é esse o caso. Vamos ver do professor Agamenon. Ah, eu já peguei a questão desse maluco aqui. Deixa eu colocar aqui vestibular. Não. Pô, esse aqui parece bom, hein? Vai ser melhor se tiver resposta no final, hein?
Tá preula, tem exercício pra porra aqui. Bom, ele tá aqui falando pra clicar aqui, mó medo. Ah, tá aqui. Então fechou. Tá meio Perfeito. feinho, mas cara, dá pra quebrar o galho isso aqui. Então, ó, eu vou mandar esse PDF. Qual que é a dica? Qual vestibular você tá mais interessado em prestar? Então, é que eu tô na faculdade já. Ah, tá, entendi. Seria mais pra galera do grupo. Entendi. Porque assim, aqui eu tô vendo que tem questão da FUVEST, Aham. ó, Federal do Rio de Janeiro, que aqui agora já foi bem, ó, FUVEST. Então, de repente, ó, FUVEST de novo, ITA, para quem quiser de repente prestar É. ITA, Unifesp. Então faz o seguinte, tipo, a pessoa que for resolver isso aqui, ela pode ir caçando principalmente os exercícios que é do vestibular de preferência dela. Então eu vou te mandar esse link aqui, beleza? Perfeito. Ah, cadê você? Cadê o chat? Chat. Então tá aqui. E aí você manda esse link pro pessoal e fala pra galera garipar, tipo, olhar o que achar melhor aí e tal, beleza? Uhum. Então, maninho, é isso. Eu espero que tenha gravado a aula. Vou parar de gravar.